nossa transmissão nesse momento, todos os classificados finalistas para a edição 2025 do Concurso Cultural Oneida Alvarenga. É com muita alegria que nós fazemos esse momento importante, diretamente aqui da nossa unidade de ensino, com a presença dos nossos alunos do curso de primeiro de edificações, primeiro ano de informática, terceiro de mecatrônica e terceiro de edificações, além dos nossos convidados externos que estão aqui conosco hoje e a nossa comunidade interna do Cefet-MG. Então, é muito importante que esse momento que marca a vinda, né, e a consolidação do nosso ensino com os primeiros anos, mas também a partida e a ida dos nossos terceiros que finalizam o seu ensino médio, que nós celebremos a consciência ambiental, que é um tema importante no nosso mundo contemporâneo. Então, no meu roteiro aqui, para não me esquecer de ninguém, e pode ser que eu me esqueça, mas que fique registrado os nossos agradecimentos a todos os nossos bolsistas, voluntários que colaboraram conosco, as nossas escolas parceiras, Pedro de Alcântara, Fábio Salles, Industrial, Domingos Ribeiro de Resende e toda a rede da Prefeitura. A Fundação Cultural, né, do município de Varginha, na pessoa do Aguinaldo, eu saúdo e agradeço muitíssimo por transmitir e fazer esse momento importante chegar a vários locais do Brasil neste momento. A biblioteca, na pessoa da Eliana Costa, que é uma parceira que está sempre conosco difundindo cultura, produção cultural e a importância da leitura. A Rádio Melodia, TV Princesa, o Blog do Madeira e todas as mídias locais e regionais que estiveram conosco durante todo esse momento. Aos nossos patrocinadores, como o Cicobi, que acreditou na nossa causa e tem conosco firmado parceria importante. A professora Flávia Toni, do Instituto de Estudos Brasileiros da USP, que promoveu a doação do acervo de Oneida Alvarenga para a nossa instituição. Aos escritores, artistas e toda a comunidade externa que participou e acompanha conosco toda a nossa trajetória. Aos avaliadores, este sim, nosso muitíssimo obrigada. Aos nossos colegas avaliadores das outras instituições parceiras que tiveram o prazer de ler e apreciar cada poesia, cada correspondência e cada fotografia que chegou na nossa produção este ano. Agradecemos ao profissionalismo de todos eles e de cada um das nossas parcerias. Agradecimento especial também à família Alvarenga, na pessoa do senhor Nilo Gamelin Alvarenga e de sua filha Juliana Alvarenga Freitas, que estão inteiramente nos apoiando em todas as causas para visibilizar o legado da nossa varginhense, Oneida Alvarenga, e contribuir de todas as formas para que a arte, a cultura, por meio do Cefet-MG, firme-se como uma parte importante da nossa cidade e da nossa região. Então, eu gostaria que todos nós que estamos aqui presentes aplaudíssemos a todos nós envolvidos nesse momento, que é um momento de celebração. Para que vocês tenham uma ideia da nossa edição passada para esta, o nosso concurso atingiu, além do Distrito Federal, 22 estados da federação do país. Num total de 86 localidades de todo o nosso Brasil, com várias produções. Isso indica que a nossa ação de extensão está consolidada. O Cefet-MG Varginha é um ponto importante na região e no país para visibilizar a cultura. E a nossa instituição acredita que isso é uma cultura diária, para que todos vocês, alunos e servidores, tenham essa prática comum entre todos nós. A força da arte, da poesia e da escrita e do legado de Oneida Alvarenga, nascida em 6 de dezembro de 1911, em nossa cidade, é um ponto importante para que a gente veja que a força feminina, o legado de mulheres artistas, é um ponto importante no nosso país. Em momento em que muitas mulheres têm suas vidas ceifadas em ações de feminicídio, em ações de violência, hoje, aqui no Cefet, nós comemoramos pela arte, pela cultura, carta, poesia e fotografia, que todas nós, mulheres, temos sim o nosso lugar
consolidado na sociedade brasileira, mas, acima de tudo, lutamos por todo o respeito que nós merecemos. Que isso seja sempre um fato para todos nós. Eu passo a palavra para a Cristina, nossa querida professora de Biologia, mestre de cerimônia hoje, e para o Guite, que também vai conduzir conosco essa cerimônia. Bom dia a todos, obrigado pela presença dos convidados e agradeço também aos nossos apoiadores mais uma vez. Meu nome é Cristina, eu sou professora de Biologia do Cefet e também comunicadora do programa Pró-Mananciais, em parceria com a Copasa, e também comunicadora do Colmeia, Coletivo do Meio Ambiente de Varginha, e do coletivo Rio Verde Vivo. Com o tema Pelas Águas do Sul de Minas, História, Cultura e Preservação Ambiental, nas categorias Carta e Fotografia, o concurso cultural do projeto de extensão Entre Cartas leva o nome da artista varginhense, poetisa, ensaísta e pianista Oneiga Alvarenga, mulher à frente do seu tempo e grande empreendedora da cultura e da música no nosso país. Aluna e amiga de Mário de Andrade, ela fez história e seu legado é relembrado por todos e para todos a partir disso, a fim de que a arte e a cultura sejam instrumentos diários de reflexão e mudança. Por isso, o troféu leva o seu nome, para que sua pessoa e tudo o que ela realizou seja lembrado com destaque e tenha todas as honrarias que ela merece. E para apresentar um pouquinho sobre a Oneida Alvarenga, a história dessa importante artista varginhense, a gente convida aqui José Roberto Salles, escritor, especialista em História e Construção Social, capacitado em Gestão e Desenvolvimento Cultural, Gestão de Documentos, pedagogo, psicólogo clínico e presidente da Academia Vargiense de Letras, Artes e Ciências por vários mandatos. E para conversar com ele, a gente chama novamente a Edilane aqui para conduzir uma conversa, para falar um pouquinho da Oneida conosco. Obrigada, Guite. José Roberto. Boas-vindas para o terceiro Info, que chegou aí. Bom dia, terceiro Info. Bom dia, professor Hércules. Então, bom dia. Obrigada por vocês estarem aqui conosco, viu? Vamos sentar, Zé. Pessoal, José Roberto Salles é autor de... Isso é uma das suas obras, né? Memória e Metaficção. Memória e Metaficção Historiográfica, Oneida Alvarenga. José Roberto é um escritor da nossa cidade que entende e conhece bastante sobre Oneida. E por ser historiador, além de conhecer muitas questões relativas a ela, também entende da cidade, da história da região, da história do município. Não sei se vocês sabem, Minas Gerais completou 305 anos esta semana, e o sul de Minas nasceu em 1737, que é uma das trajetórias que a gente conta, os caminhos que Oneida passou, as cidades do sul de Minas, aonde ela viveu também, com a família, e firmando residência em Varginha. Zé Roberto, eu queria que você contasse para essa galera jovem que está aqui, né? Para essa turma que está chegando e aquelas também que estão se despedindo. O que é falar, estudar sobre Oneida Alvarenga? Bom, bom dia a todos, pessoal que está de lá também. Olha, o meu interesse pelo estudo da vida e da obra da Oneida Alvarenga surgiu a partir do profundo desconhecimento meu sobre o assunto. Tem quase 3 décadas que eu pesquiso e estudo e escrevo sobre a história de Varginha. Então, por isso é frequente eu receber contatos de pessoas, às vezes, do Brasil todo. Em 2011, quando foi
o centenário do falecimento da Oneida, eu recebi um telefonema de uma universidade da Bahia, que eu não estou me lembrando o nome. E eles me perguntavam, me pediram dados e informações sobre a vida e a obra da Oneida Alvarenga. E eu não sabia absolutamente nada. E eles já estavam me procurando como último recurso, porque eles já tinham ligado para a Câmara Municipal, já tinham ligado para a Fundação Cultural, já tinham ligado para a Prefeitura de Varginha, e eles passaram o meu contato, e como historiador da cidade. E eu não sabia absolutamente nada. Mas eu fiquei com uma vergonha tão grande, porque eu pensei assim, como que uma universidade na Bahia vai organizar um evento para comemorar? A gente não comemora centenário da morte de ninguém, né? Quando é o centenário da morte, a gente comemora a vida que a pessoa teve e o legado cultural, científico, artístico, intelectual que ela deixou. Então, como que eles iriam organizar esse evento lá, num lugar tão longe daqui? E eu, como varginhense e como pesquisador da cidade, eu não sabia nada, absolutamente nada sobre ela. Então, a partir daí, eu comecei a estudar. Então, desde 2011, eu comecei a estudar, pesquisar, e depois eu acabei escrevendo 2 peças de teatro. Uma se chama A Outra Margem, é um diálogo da Oneida Alvarenga, em 1945, com alguém que eu supus que fosse amiga dela, que é uma pintora varginhense também muito importante e reconhecida no país todo, que é a Aurélia Rubião. É uma peça de teatro tradicional, com 2 personagens e tal. E posteriormente, por último, eu escrevi o monólogo da Oneida Alvarenga, que se chama Uma Janela no Tempo. E, por último, esse livro que eu estou lançando simbolicamente aqui hoje, se chama Oneida Alvarenga, Memória e Metaficção Historiográfica. Ele já está disponível para quem tiver interessado. É só entrar no Google e colocar Coleção José Roberto Salles, que vai cair direto numa página da Fundação Cultural. A pessoa pode baixar, ler o livro, pode ler no tablet, no computador, no celular. Está disponível gratuitamente. Uma questão que o José Roberto comentou, quando ele fez o monólogo, houve uma apresentação no Teatro Capitólio, e uma curiosidade legal é que uma aluna nossa aqui, do curso de edificações, né, a Giovana, ela foi a atriz que fez a encenação de Oneida Alvarenga nesse monólogo. E uma coisa importante que você disse também é saber sobre Oneida. Nós não sabíamos, né? Eu também não, nem você. Eu conheci, cheguei a entender um pouco mais sobre ela por meio dos seus trabalhos também. O José Roberto tem a coleção dele toda digitalizada no site da Fundação Cultural de Varginha. O ano passado nós participamos, né, do lançamento de História de Varginha para estudantes, né, também todo voltado para essa área didática. E aí eu gostaria que você contasse para a gente por que metaficção historiográfica, que é o título do seu último trabalho. Olha, a metaficção... o tempo aqui é exíguo, o assunto é complexo, não dá para eu entrar em detalhes, tanto pelo tempo quanto pela complexidade do assunto. Eu vou tentar ser bem assim, didático. O termo metaficção historiográfica, ele foi cunhado por uma intelectual, acadêmica e literata canadense chamada Linda Hutcheson, que num livro Poética do Pós-Modernismo, ela apresenta esse conceito. É um conceito muito complexo, que abrange uma série de nuances. Não é possível entrar em detalhe aqui sobre isso, mas para que possa ser compreendido a metaficção historiográfica, eu vou pegar uma versão dessa palavra, que significa que você pode pegar um personagem histórico que existiu e transforma essa pessoa
uma pessoa real, que teve uma existência real, e você transforma ela num personagem de uma peça de teatro, de um romance, de um conto, de um poema. Aí você transforma ela se torna uma personagem. Ela existiu. Então, é nesse sentido. Então, é metaficção. É uma ficção que ela estaria além da ficção, porque ela trabalha com pessoas que tiveram uma existência real. E, para isso, se pesquisa. Né? Porque quando eu criei os diálogos de A Outra Margem, que é da Oneida Alvarenga com a Aurélia, eu li as cartas todas que ela trocou com o Mário de Andrade, li muita correspondência, estudei bastante a vida dela, para dizer coisas que seriam possíveis ela dizer. Tanto que o Ricardo Cravo Albim, que é o criador do Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro, quando ele criou esse museu lá, ele chamou para compor o conselho a Oneida Alvarenga, que na época era amiga dele. Eu mandei, foi amiga dele a vida toda até ela falecer. E eu mandei o livro para ele, A Outra Margem. E ele, depois, na segunda edição, eu até coloquei a carta dele como pós-fácil do livro. Porque ele disse que os diálogos, a fala da Oneida era tão convincente, ele que conheceu ela, eu não conheci. Ele conheceu ela pessoalmente, convivia com ela, e ele achou aquilo tão factível, tão verdadeiro, que ele achou que ela poderia ter dito aquilo mesmo. Então, você procura, você não fantasia. É claro que eu fantasio para criar os diálogos que não existiram, mas esses diálogos que não existiram, ele parte de um pressuposto. Aí o meu trabalho como historiador ajuda, porque é uma pesquisa. Eu não posso... Ela, por exemplo, ela era ateia. Ela não acreditava em Deus. Eu não posso dizer que ela entrou numa igreja, foi orar. Eu posso dizer que ela entrou numa igreja para contemplar arquitetura, fazer uma análise antropológica do fato religioso. Para orar, não, porque senão eu estaria cometendo uma violência com a memória dela. Até porque a família era tradicionalmente católica, sim, frequentava a igreja matriz, sim, né? sim. Então, tinha isso. Para quem reside em Varginha, Oneida Alvarenga morava na Avenida São José, estudou no Colégio dos Santos Anjos, passeou em muitas instâncias aqui da região, né, no sul de Minas. E aí uma coisa interessante e uma curiosidade para vocês, meninas. Aos 19 anos, ela foi embora para estudar fora. E aos meninos também, que pretendem ir embora de casa, não é? Então, naquela época, sair de casa para uma mulher já era uma coisa, um acontecimento. Hoje ainda a gente já tem umas facilidades, mas se tratando de vida feminina, já era uma grande ruptura. E o que foi para você, José Roberto, quando você estudou para escrever sobre Oneida lá para a universidade? Quando você a descobriu, o que você sentiu? Olha, a historiografia tradicional, até pouco tempo atrás, ela se preocupava com a história dos reis, dos príncipes, dos imperadores, dos políticos, a história das guerras, a grande história da economia, a grande história política. Era uma história que estava no universo, no macro-universo. Recentemente, a partir do início do século XX, é bem recente isso, a historiografia ela passou a se voltar para o estudo das regionalidades, das localidades. Então, como eu sou daqui e estou estudando a Oneida, então, para mim, isso é uma história local. Mas é uma história local que ela tem uma referência, porque nenhuma pessoa, nós todos, eu, ela, vocês, cada um de vocês, nós construímos a história. Também nós fazemos parte dessa história. Não são só os reis, os príncipes. Então, é muito gratificante para mim ter esse olhar sobre a história local, a história regional. O meu trabalho também, ele também é focado na história regional, a história do sul de Minas, né? Eu falo sobre o movimento separatista sul-mineiro de 1892, que foi uma revolução separatista do Estado que aconteceu em campanha.
eu falo sobre a gripe espanhola nas estâncias hidrominerais de Cambuquira, Caxambu, Lambari, São Lourenço. São histórias regionais. A historiografia se voltou agora também. Não é que... porque sempre o foco foi muito na macro-história, digamos assim. Agora está na história regional, no micro. Não é que a outra história não é importante. Tudo é importante. A vida, tanto que hoje os historiadores se voltam muito para a história da vida privada, como que as pessoas viviam, como que as pessoas se alimentavam, como que as pessoas vestiam, o que elas pensavam, o que elas produziam em termos de arte, de cultura, de saber, de literatura, de poesia. Tudo isso é fundamental e tudo isso são pessoas. A Oneida, hoje, ela é um nome expressivo, não só para Varginha, para Minas Gerais, para o Brasil e internacionalmente também. Porque o primeiro livro dela, a música popular brasileira, que, na verdade, eu não entendo, ela falava que tinha uma dificuldade de colocar nome, e ela tinha mesmo uma dificuldade de pôr nomes, porque esse livro, Música Popular Brasileira, se fosse eu que desse o título, eu ia colocar Música Folclórica Brasileira. Depois ela reconheceu isso, e ela resolveu... Em carta, ela fala. Exato. Ela fala em várias... Aliás, a vida dela a gente conhece pelas correspondências. Eu poderia, José Roberto, conversar com você o dia todo sobre Oneida, a turma aí poderia te perguntar muitas coisas, mas o que eu posso dizer nesse momento é assim, parabenizar novamente o seu trabalho, tá? Pela trajetória que você tem com a história do sul de Minas, que é um dos temas do nosso projeto. Agradecer também pela sua presença, né, pela parceria que você tem com o projeto, com a instituição, e dizer para a turma, se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre Oneida, além dos livros, os próprios livros dela, né, a carta, o livro até está ali, depois eu mostro para vocês, correspondência dela com o Mário de Andrade, que é um ícone da literatura brasileira, os livros da coleção José Roberto também são referência. Eu agradeço muito o seu tempo, a sua atenção conosco, né? Gostaria que você continuasse conosco aqui para acompanhar e você conhecer os ganhadores dessa temática ambiental aí. Essa nossa parceria tem 10 anos já, né? Eu acho que já vai para isso mesmo. O Entre Cartas vai fazer 9 anos o ano que vem. Então, é uma parceria boa e que tem muitos frutos aí. Muito obrigada pela sua atenção, obrigado. Viu, gente? Bom dia para todos. Antes de nós prosseguirmos com as premiações, eu gostaria de convidar aqui um dos nossos bolsistas, né, e também voluntário do projeto. Ele é da cidade de Boa Esperança, uma cidade que tem uma importante história com as águas, que é o tema do nosso concurso cultural, a questão ambiental. E ele vai representando também a Academia Dourense de Boa Esperança, que é uma das nossas parceiras. Muitos artistas, né? Alguém aqui, quem não ouviu falar do Festival da Canção de Boa Esperança? Então, é uma referência para nós na região. Eu gostaria que o Caio Noronha viesse aqui e desse a sua participação para nós nesse momento. Bom dia a todos. Uma alegria estar aqui hoje. Meu nome é Caio, sou estudante de Direito e sou de Boa Esperança. Primeiramente, Edilene, gostaria de agradecer imensamente você e toda a direção do Cefet pela oportunidade que vocês me deram em participar deste projeto incrível, que tomou uma dimensão gigantesca. Inclusive, eu levei para Boa Esperança também, né, Edilene? Através do FestUai, nós colocamos a divulgação da Oneida Alvarenga na primeira edição deste festival cultural que aconteceu em Boa Esperança. Pessoal, eu confesso que eu não conhecia a Oneida, conheci através do projeto Entre Cartas, e eu falo que eu fiquei fascinado pela história da Oneida, porque hoje nós vivemos em uma sociedade que o machismo ele está enraizado. E ver uma mulher que lutou bravamente em prol da cultura é realmente emocionante. E o mais bonito é que ela lutou através da cultura
através da educação. E é o maior legado que ela deixou que serve para esse concurso cultural. Vocês devem estudar, adquirir conhecimento para que vocês possam trilhar um futuro promissor e deixar um legado igual o Oneida Alvarenga deixou para nós. Vai ter dificuldade, o machismo ainda está presente na sociedade, mas você pode alcançar várias coisas, tudo que você deseja, através do estudo e da dedicação. E Edilane, nós teremos uma notícia em breve, muito importante para o projeto, através do deputado federal Odair Cunha. Não vou dar spoiler aqui, mas vai ser uma novidade para o campus que vai preservar a história de Oneida Alvarenga. Então, muito obrigado, parabenizo a todos os participantes do concurso e continuem se dedicando para que vocês possam deixar o legado de vocês, como a Oneida Alvarenga deixou para nós. Muito obrigado a todos. Obrigada, Caio. Agradeço também a presença do escritor José Roberto Salles e pelo seu trabalho enriquecedor em nossa cerimônia. Mais uma vez, muito obrigada. Agora, vamos aprofundar nossas reflexões com o tema Pelas Águas do Sul de Minas, História, Cultura e Preservação Ambiental. E ressalta a urgência sobre o meio ambiente e o cuidado com os nossos mananciais. E além da questão ambiental, como José Roberto Salles apontou, né, as águas contam a história do sul de Minas, né, o Rio Verde, Rio Sapucaí, a história do sul de Minas é construída no curso das águas. E acho que o vídeo mostra sobre isso e vai falar também que o nosso futuro é construído com as águas, que a gente não pode ignorar. Então vamos ver um pouquinho do vídeo aí. O vídeo foi produzido pelos estudantes do Segundo Edificações, Helena, Remy, Bruno e Douglas. Água, essência da vida. Esse é o seu movimento que promove o crescimento e renova a existência. A mesma que bebemos hoje já saciou nossos antepassados e até os dinossauros. A água é riqueza que brota nos vales de Varginha, diamante que faz o verde despontar, as sementes nascerem e flores crescerem. Do campo à indústria, da pecuária à agricultura, a água está sempre presente, trazendo prosperidade e vida. Sem ela, qualquer processo desaparece. Em Varginha, o café e o leite sempre estiveram ligados à terra, à água e à sua história. E o homem faz parte desse ciclo. Desde 2017, o programa Pró Mananciais atua para preservar essa riqueza. Quilômetros de cercas protegem ecossistemas, matas ciliares, nascentes e rios. Água é o diamante líquido que garante o futuro. Intervenções em estradas e bolsões protegem os rios do assoreamento, evitam erosões e favorecem a recarga dos aquíferos, aumentando a qualidade e o volume de água local. Essas ações não são obstáculos, mas portas abertas para a resiliência e sustentabilidade. Coletivamente, precisamos respeitá-la e protegê-la. Em algum momento, a humanidade deixou de ouvir a natureza e de dialogar com ela. O lixo espalhado nas cidades e também no campo é nossa responsabilidade. A pesca predatória, o garimpo ilegal, o pisoteamento das nascentes pelo gado interrompe esse ciclo vital. Mudanças simples no nosso comportamento cotidiano fazem toda a diferença. Colocar o lixo suspenso ou bem acondicionado protegem nossos mananciais. Não podemos deixar a natureza sozinha nessa batalha. Tudo faz parte do ciclo. Brota, escoa, retorna. Juntos faremos esse ciclo prosperar. A vastidão das águas dos ribeirões,
Santana e Tachos deságua no Rio Verde e, em conjunto, abastecem nossas casas e também vão parar no mar. Dos ribeirões às torneiras, a natureza flui. Em meio às montanhas e o céu azul, a cada dia cresce em sustentabilidade Varginha, a nossa princesa do sul. Agradecimento especial ao locutor e radialista Ronaldo Trombini, que gentilmente gravou o vídeo, e também o Cicobi, na pessoa da Beatriz Terra, que, como mostrou aí no final do vídeo, é nosso apoiador. Eu agradeço a eles e vamos dar prosseguimento com a premiação da categoria Fotografia, parabenizando a todos os 19 classificados finalistas nessa edição, com suas produções vindas de várias cidades e estados do Brasil. Foram registrados momentos importantes e também de beleza, reflexão, protesto e cuidado com nossas águas do sul de Minas. Então, vamos começar aqui com os vencedores. Quinto lugar, a aluna nossa aqui do curso de Engenharia Civil, Rafaela Gabriel Gino, de Varginha, com a fotografia Lambari, a capturar o instante em que a natureza e a cidade coexistem, enquanto a queda d'água flui sobre a ponte movimentada, unindo o som da correnteza ao ruído do trânsito. As aves repousam entre as pedras e os reflexos, compondo uma cena de equilíbrio entre o que é natural e o que é humano. Parabéns para a Gabriela, não está presente aqui no momento. E vamos, então, revelar, neste momento, o segundo lugar. O quarto, pulei aqui. Quarto lugar, Luísa Helena Geraldo dos Santos, de Varginha. A Luísa está ali. Com a fotografia No Caminho para o Poço Esmeralda, em Carrancas, Minas Gerais. A natureza revela sua magia entre rochas e águas cristalinas que refletem o céu e a vegetação. O silêncio e a correnteza criam um cenário de paz. Cada passo é um convite a contemplar, até chegar ao brilho esmeralda das águas. Parabéns, Helena. Salva de palmas para a estudante. Lá, em terceiro lugar, Ana Luísa de Santana Vale, de Varginha, com a fotografia Proseando com as Águas. Fotografia mostra um pescador às margens da Lagoa de Boa Esperança, exercendo atividade histórica e cultural de extrema importância para a cidade. Parabéns, Ana Luísa. E chegamos agora ao segundo lugar. Tobias Jacó, de São João del Rei, Minas Gerais, com a fotografia em pelicado, feita a partir do fundo do leito da cachoeira, em ângulo contra-plongé. Um homem em posição fetal contrasta com o espelho d'água, que é visto por baixo, por dentro do ventre da água. Belíssima imagem. Parabéns, ele está online. Parabéns, Tobias. Muito obrigada pela contribuição e pelo momento importante de reflexão. E vamos lá, então, a primeira, a fotografia vencedora é de Monique Olive Costa e Lara, de Nepomuceno, com a fotografia Reencontro. Após o incêndio criminoso que devastou mais de 20 hectares entre a lavoura de café e a área de proteção ambiental, o produtor rural encontra a mina d'água de sua propriedade.
A mesma nascente que um dia alimentou o cultivo e a vida na terra, agora surge como símbolo de resistência e renascimento. Nas zonas rurais do sul de Minas, as queimadas criminosas se repetem a cada ano, deixando rastros de destruição e silêncio. A fiscalização ambiental é escassa e a regeneração da natureza recai sobre o tempo e sobre as mãos daqueles que dela vivem. Na imagem, um gesto simples de tocar a água é também um ato de fé, a esperança de que o ciclo natural se refaça, de que a terra ferida volte a respirar e de que a relação entre homem e a natureza encontre seu equilíbrio. Parabéns mais uma vez a Monique, ela está online. Muito obrigada, Monique, pela belíssima imagem e pelos momentos de reflexão. Convidamos agora a aluna Isabela para recitar a poesia de Oneida. Bom dia. Eu vou ler a poesia A Menina Boba, a parte 13. Olho os meus braços brancos, que têm ânsias de abraçar o mundo. Sinto que o meu corpo cintila, feito uma estrela. Teco na minha carne toda a palpitação da vida. Não é linda a cor do sangue que acachoa em mim? Eu me achei, agora existo, pois que amo o que sou. Sou o sol que gira, sou a força, sou o ar, sou o calor. Sou esta fome frenética de viver, que grita tudo o que existe nesta hora. Sou o trago de união entre as coisas e os homens. Sou o tudo e sou todos. Eu aprendi a amar a humanidade amando a vida. Muito obrigada, Isabela. Realmente estamos aí conectados, né, com essa essência e com a natureza, e muito interessante a contextualização. Seguimos agora para a categoria carta, gênero textual que Oneida mais exerceu em sua vida pessoal e profissional. Escrever é um gesto forte e de se fazer presente. Então, parabéns a todos os 19 classificados finalistas nessa edição, que muito refletiram sobre o meio ambiente e as mudanças sociais e ambientais e nosso modo de vida, e o cuidado com o meio ambiente, que futuro teremos se não cuidarmos hoje. Então, importante, né, não só para hoje, futuro, e também respeitando, né, toda a tradição sul-mineira aí do passado pela sua riqueza hídrica. Vamos lá, em quinto lugar, João Paulo Maciel de Abreu, de São Paulo, capital, em carta ao secretário do Meio Ambiente de Varginha. Inicio me apresentando, sou estudante de Engenharia Civil de uma Universidade Federal do Sul do Brasil. Tenho vários colegas de cursos e amigos que são naturais de Minas Gerais, em especial de Varginha. Assim como Oneida Alvarenga fazia em suas cartas a Mário de Andrade, eles me comentaram de uma infinidade de belezas e locais para visitar. Ouvir falar de um lugar tão bonito e interessante me fez pensar em visitá-los nas próximas férias e viajar para a sua cidade. Parabéns ao João Paulo. Prosseguimos agora com a revelação do quarto lugar, Isabela Almeida Benetório, de Varginha, com sua carta, que remonta suas memórias e a presença do Rio Verde, ontem e hoje, depois de tantas mudanças. Lembro das histórias que as minhas avós contavam, diretamente do interior do sul de Minas. Dizia que as águas curam e levam embora o que pesa. Talvez o rio esteja cumprindo essa lenda comigo, em um ritmo lento, mas eficiente. Talvez ele esteja levando aos poucos essa dor que eu insisto em manter viva, mesmo que não queira. Ele está me ajudando a atravessar o luto de uma forma menos sufocante. É realmente poderoso, não posso negar. Gentil da sua parte, me faz sentir acolhida de certa forma, um consolo que nem percebi que precisava. Parabéns, Isabela. E o terceiro lugar vem de Poços de Caldas, Auriana Arcanjo Alfredo.
Fecho os meus olhos e me conecto à seiva da vida, à nossa mãe terra. Mas tenho ficado angustiado. Mataram o rio, meu amigo, mataram os peixes. A abundância que existia no nosso tempo não existe mais. Outro dia, me cortou o coração de tanto peixe morto à margem do Sapucaí. O rio realmente está gritando, pedindo socorro, implorando clemência. O cheiro que ele exala reflete o do ser humano que o polui. Quando ocorrem inundações, ainda tem a cara de pau de culparem as águas, e não a invasão sem limites que desrespeitou a cheia natural do rio. E agora estamos novamente em risco. Parabéns, Oriana, pelo 3º lugar. Muito sensibilizador as palavras, agradeço também e revelo nesse momento o 2º lugar, Diego Júnior Felipe dos Santos, de Alfredo Marcondes, do estado de São Paulo. Desde os tempos do ouvidor Cipriano da Rocha, em suas cartas de 1737, as águas dos rios Verdes e Sapucaí já eram descritas como joias que adornavam os sertões da Mantiqueira. Estes rios não são meros cursos d'água, são as veias que nutrem a história e a cultura do sul de Minas. Em suas margens, cidades nasceram lavouras, prosperaram e um modo de vida se consolidou. Esse é um trecho. Parabéns, Diego, pela sua reflexão e obrigada pela belíssima mensagem. E o 1º lugar vai para Lúcio Rodrigues, de Tatuí, em São Paulo. Escreva essa carta como quem deposita no papel um último fôlego de esperança. O papel por si é frágil, a palavra por si é vulnerável, mas juntas podem se tornar a ponte entre o grito da terra e o coração humano. Peço que me leiam não apenas com os olhos, mas com a alma, porque o que trago não é apenas um apelo, é uma confissão de dor. É o clamor de um povo, é a própria memória das águas do sul de Minas que pede socorro. Recordemos Oneida Alvarenga, filha de Varginha, pianista e pesquisadora, que dedicou sua vida a dar voz ao invisível, às canções populares, ao folclore, ao que nascia da boca do povo e que facilmente poderia ser esquecido. Se ela estivesse hoje entre nós, talvez recolhesse, não apenas modinhas, cantigas e versos, mas também os murmúrios dos rios, o silêncio das nascentes secas, o soluço das águas que desaparecem. E com a mesma ternura com que guardava a música, ela pediria que guardássemos a vida. Belíssima mensagem e parabéns mais uma vez. Agora eu convido a estudante Maria Eduarda para a leitura de mais uma poesia de Oneida. Bom dia, eu vou ler Menina Boba, parte 8. Vontade de me diluir, de me fluidificar, de entrar na essência de todas as coisas, de me perder aos pedaços por todos os caminhos. Pelos caminhos que vão dar a todas as vidas, loucura de viver mais, de viver tudo, de viver completamente. A minha vida só não basta para mim, eu quero ser o mundo. Obrigada, Maria Eduarda. E, por fim, vamos aos vencedores da categoria Poesia. Nossos artistas da palavra fizeram lindas homenagens e reflexões. Entre rima e verso, as águas, a vida e o meio ambiente estão em pauta. Em 5º lugar, a poesia de Maria Plácido de Carvalho, da cidade pesqueira de Pernambuco, com a poesia Pelas Águas do Sul de Minas. Nasce o rio entre montanhas, um fio prateado no ventre da serra. Carrega nas pedras o sopro do tempo, memórias que o vento não conseguiu calar. Parabéns e obrigada, Maria Plácido. Em 4º lugar, a poesia Quem se importa, de Auriana Maria Arcanjo, de Poços de Caldas. Rezemos, enquanto há montanhas para chorar, enquanto a caixa d'água ainda brota, vida no fio da nascente, que insiste em resistir. Parabéns, Auriana, pelo 4º lugar. E em 3º lugar, a poesia
O de Águas do Sul de Minas. Ana Cristina Alcina Alves Ribeiro, de Cristalândia, Tocantins. As águas que nascem nas entranhas da serra, cintilando a lua como lágrimas eternas, que antigos lábios vos beberam, com a fé de quem se ajoelha ante a um santuário? E em vossa frescura adormeceram febres, e em vossos silêncios ouviram-te um sussurro. Até emocionei aqui com a leitura. Muito obrigada, Ana Cristina, de Tocantins. Em segundo lugar, a poesia Desvarrio, de Thalita Yara Oliveira, de Varginha. O brado tupi deu-lhe o nome, e cá serpenteia, sofre, sinuoso, Sapucaí. Ao ver-te, verde rio, rio verde, rio de nervoso, que teu esplendor é manchado de sangue, deu no jornal. O solúvel disse que corante caramelo. Pigmentos que não matam a fome, nem aliviam a sede. De nada importou. Parabéns, Thalita, pelo poema. E a poesia campeã é de Varginha e tem como título Verde, de Leandro Almeida. Parabéns. Ah, não. Que seus olhos de água, abaulados na paulada, observam séculos de fome voraz dos homens, por pontes e medos, de trilhas e armados anseios, estradas, todos suspensos, enquanto a terra engole da raiz às pontas suas folhas pegadas, apagadas. Parabéns, Leandro, pelos momentos de reflexão. É até difícil ler, né, quando traz palavras fortes que realmente têm impactos aí nesses tesouros naturais e que temos essa abundância aqui no sul de Minas, né? Já fomos tão conhecidos pelas nossas águas e tudo que deveria brotar na superfície está sendo escondido devido a fatores diversos. Então, parabéns mais uma vez a todos os finalistas. Todas as produções finalistas e vencedoras desses concursos poderão ser lidas na íntegra em nossa coletânea especial, que será organizada e também, como destaque, em nossas redes sociais. Reconhecendo como arte e literatura podem transformar, e assim transformar o mundo, pois é isso que o nosso meio ambiente precisa, de transformação. Minha gente, apenas lembrar, primeiro parabenizar a todos os vencedores e vencedoras de todos esses lugares, de perto e de longe aí do nosso país, mas dizer que você que está longe e foi premiado, o Troféu Oneida Alvarenga vai chegar até você. Nós temos a parceria com os Correios nas nossas correspondências. Então, as premiações, né, o kit de livros, os outros patrocínios que nós tivemos, chegarão a cada vencedor, a cada vencedora em todo o território nacional. E assim que terminar a cerimônia, né, nos próximos dias, todos os premiados com menção honrosas e finalistas terão, né, a nossa equipe entrará em contato para confirmar os dados e fazer o envio, né, do troféu, dos presentes e também da premiação em dinheiro que nós temos como patrocínio. Então, vocês podem ficar tranquilos que toda a premiação será enviada para todos aqueles que foram premiados aqui no dia de hoje. Como bem disse a professora Cristina, o texto na íntegra de todas as produções farão parte da coletânea 2025. Né? A de 2024 saiu, né, conferiu o registro 2 semanas atrás, então uma vai sair junto com a outra, para que vocês possam ter o prazer, como disse a Cris, de ler cada texto, que realmente a gente se emociona. Eu ainda não tive a oportunidade de ler todos, mas vai ser um momento bacana de reflexão sobre meio ambiente. Né? E gostaria de fazer uma pergunta a vocês que participaram aqui dessa transmissão. Gostaram desse momento? Então, manda um oi para todo mundo que está online, aí, bater uma salva de palmas, dar um grito forte aí do Cefet.
E parabéns para o Git de novo, que é aniversário dele. É isso, que espero que vocês tenham curtido. Isso aí, pessoal. Energia positiva para o Brasil inteiro por meio desse momento especial que nós tivemos aqui agora de manhã. Reitero todos os agradecimentos às nossas equipes, bolsistas, voluntários, colegas professores, colegas servidores. Tá? Agradecimento especial para a equipe, a professora Keila, que acho que já subiu para dar aula, professor Git, professora Cris, que são os adjuntos do nosso projeto, aos colegas que liberaram vocês para estar aqui, tá? A todos os nossos patrocinadores, o Cicobi, importante parceiro nosso, as nossas escolas, Fundação Cultural com a transmissão, Diretoria de Desenvolvimento Comunitário, né, que patrocina também o nosso evento, com a biblioteca e, lógico, o escritor José Roberto Salles, sempre conosco, enchendo a gente de conhecimento, no meio dessa galera jovem, que é sempre muito importante. Tá? Eu vou passar as palavras para a Cris, e que vocês tenham curtido esse momento. A todos nós internautas que estão aí na transmissão, foi um prazer imenso ter partilhado esse momento com todos vocês. Vamos lá? Encaminhando para o encerramento aqui, né, a gente queria agradecer a todo mundo novamente, reforçar, né, que a gente possa se inspirar no legado, na memória da Oneida Alvarenga, né, ter aproveitado muito o que teve hoje aqui, um presente para todo mundo, especialmente para mim, né, por motivos óbvios. E a gente agradece a todo mundo, especialmente quem acompanhou pelo YouTube, né, quem pôde ver, quem estiver vendo a gravação depois, tudo isso. E vou passar agora para a Cris, para os encerramentos, para tocar aqui. Pessoal, reiteramos, né, os agradecimentos. Gostaria de agradecer a Copasa e o programa Pró-Mananciais, ao coletivo Rio Verde Vivo, os ambientalistas, o jornalista também ambientalista Diego Gazola, que deu início ao projeto, ao professor Rodrigo Naves, que também se inspirou com as suas leis municipais, ao Rony Peterson Landim, o guardião do Rio Verde, ao Renan Souza, pescador no Rio Verde, pescador esportista, e também ao coletivo do Meio Ambiente de Varginha, e também ao nosso apoiador Cicobi. E dando continuidade aqui, nós vamos fazer um sorteio de um brinde que vai ser fornecido aqui pelo Cicobi. Então, eu vou sortear, vocês receberam um númerozinho aí, é uma Alexia. Então, 1, 2, 3. Gente, bacana! Então, estou aqui com o sorteador online de 1 a 150. A Gabi está sem número, alguém passa ali para ela? Vamos ao vencedor. Acabou o número, Gabi. Vou sortear. Tchan, 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 tchan. 1, 2, 3. Vamos ver, está sorteando. Está sorteando, pessoal. Quem vai levar, Sorteou Alexia? o número 61. 61. Felipe, parabéns, Felipe. Depois o prêmio vai ser entregue no momento oportuno. Aqui, vem cá me dar um abraço, porque a Alexia vai chegar, né? Ó, o Cicobi diz que a Alexia chega. Aê, muito obrigada. Então, muito obrigada pela presença de todos, Só um por minutinho, estarem Cris. presentes nesse momento e incentivando. E parabéns, Felipe, pela sorte no dia de hoje. Obrigada. Obrigada, gente. Até breve. Finalizamos a próxima edição. até o ano que vem, edição 2026, Concurso Cultural Oneida Alvarenga. Obrigada, gente.